Fala pessoal, aqui é o professor Lucas Dias, estamos dando início agora ao nosso projeto do Enem. Então a ideia desse projeto é a gente trabalhar o máximo de questões que a gente conseguir ao longo agora desses próximos meses, tá certo? E todas as questões que já caíram nas provas passadas do Enem, entendeu? Eu vou pegar algumas questões específicas que a gente vai passando pelos diversos assuntos que você precisa ter domínio, fechou? Então vamos lá, nessa questão 1, nós vamos falar de geometria espacial, que é um assunto muito importante quando nós pensamos na prova do Enem. E dentro dessa matéria você estuda 5 tópicos, que são os prismas, os cilindros, as pirâmides, os cones e as esferas, beleza? Nessa questão de forma específica, nós vamos falar dos prismas. Então anota aí, nós vamos falar dos prismas, tá? E dentro dos prismas, mais precisamente nessa questão, nós vamos falar de duas figuras. Nós vamos falar do paralelepípedo e nós vamos falar do cubo. A maioria das provas cobram essas duas figuras, tá? O Enem também. Você vai perceber que tem muitas questões da prova do Enem que cobram, que tratam justamente dessas duas figuras, beleza? Então vamos lá, vamos à questão. Ela fala assim: uma fábrica produz barras de chocolates no formato de... Então aqui é a primeira, ó, paralelepípedos. Deixa eu circular aqui. É muito importante que você circule as principais informações. Então essa empresa produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos. Tá vendo aqui, ó? São as duas figuras mais importantes do prisma. Com o mesmo volume. Opa, informação importante, volumes iguais. Então tá aqui, ó, mesmo volume, correto? Então vamos lá. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 centímetros, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Eu vou fazer o seguinte, já vamos projetar a nossa figura aqui. Aqui nós temos, então, coloca aí por gentileza o paralelepípedo. Para você não esquecer, pensa sempre numa caixinha de sapato. Você foi na loja, comprou um sapato, aquele formato daquela caixa é um paralelepípedo, beleza? Pelas informações do problema, só para a gente seguir corretamente, ele fala que tem 3 centímetros de largura, então aqui, ó, o B é 3 centímetros. Ele fala que tem 18 centímetros de comprimento, então aqui, ó, 18 centímetros. E ele fala que é 4 centímetros de espessura, então vai ser o nosso C, 4 centímetros. Belezinha? Continuando. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de cubo, certo? É igual a... Então, vou projetar aqui o nosso cubo, lembrando o seguinte em relação ao cubo. Todas as suas faces, elas são iguais, tá? Todas as suas faces, elas são iguais e são iguais a um quadrado. Então, todas as suas arestas, elas são iguais. As arestas eu vou chamar de A. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, que aqui é A, posso falar que aqui é A, posso falar que aqui é A, e assim todas as suas arestas. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos recordar aqui, ó. Olha o detalhe que ele fala, que ambas as figuras possuem o mesmo volume. Então, eu vou colocar para você assim, ó, volume do paralelepípedo. Qual que é a fórmula do seu volume? O seu volume é dado pelo produto das 3 dimensões. Então, é isso aqui, ó, A, comprimento, vezes largura, vezes altura. Beleza? Como nós temos todas essas informações, você vai substituir. O volume, então, vai ser o seguinte, 18, certo? Vezes 3, vezes 4. Então, agora a gente vai ter que fazer essa conta. O volume vai ser igual. Vamos fazer ela aqui, vou fazer ela no cantinho aqui de baixo, ó. Primeiro, 18, vou fazer assim, ó, 18 vezes 12, porque 3 vezes 4 é 12, a gente já faz direto. 8 vezes 2 é 16, vai 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Depois, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Então, somando, 6
11, vai 1, 2. 216 centímetros cúbicos. Acabamos de encontrar o volume do paralelepípedo. Aí agora nós vamos recordar o volume do cubo, certo? Como que funciona? O volume do cubo, ele é igual. É o produto das três dimensões, só que todas elas são iguais. É como se fosse isso aqui, ó. A vezes A vezes A. Então, o que você vai entender? Que o volume do cubo nada mais é que A ao cubo, certinho? Tendo a fórmula em mãos, e aí ele fala o seguinte, olha a informação do problema. Ele fala que o volume do paralelepípedo, ela é igual ao volume do cubo. Então, se são iguais, eu vou pegar aqui, ó, o volume do cubo, que é A ao cubo, e eu vou igualar a 216, correto? Nesse caso aqui, então, como que eu faço para descobrir o valor do A? A vai ser igual a raiz cúbica de 216, beleza? Quando você, por exemplo, fatora o 216, eu vou fatorar de um jeito que eu vou deixar ele assim, ó. Você vai entender. Raiz cúbica de 6 ao cubo. Então, 216 é a mesma coisa que 6 ao cubo. Eu quis deixar nesse formato para que o índice fique igual ao expoente, porque aí você pode cortar, ó. Então, nesse caso, a aresta do cubo, que foi chamada de A, é igual a 6 centímetros. Então, aqui é a nossa resposta final. Então, uma questão muito boa que caiu na prova do Enem, que trabalhou duas figuras espaciais que são muito importantes dentro do prisma que você precisa saber, e aí a gente recorda duas fórmulas muito importantes: volume do paralelepípedo e volume do cubo. Fechou? Então, pessoal, é isso aí. Até a nossa próxima aula.